qual foi o tema que nos foi proposto a estarmos falando nessa noite. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui pregando a palavra de Deus e aos irmãos que nos confiaram a estarmos aqui esta noite. Tiago, capítulo 1, verso 12. Também quero parabenizar toda essa união de homens, que o Senhor possa estar abençoando e a cada dia mais frutificando. Todos achamos, amém? Amém. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado aos que o amam. Os irmãos podem assentar, glorificando e exaltando ao santo nome do Senhor. Amados irmãos, sinceramente, quando eu pego a minha Bíblia e abro um tema diante desse, num culto como esse, um culto de agradecimento, um culto de louvor a Deus, e colocar aqui Tiago capítulo 1, versículo 12. Existem várias correntes filosóficas, correntes teológicas, que discutem que Tiago é este que escreveu esta carta, que Tiago é este que destinou essa carta a todos os crentes dispersos. Quando nós vamos estudar a fundo, a corrente mais forte é a corrente que parte sendo Tiago, irmão de Jesus, aquele que só reconheceu Cristo como Salvador na morte dele. E partindo desse princípio, nós vamos procurar saber quem era Tiago. Tiago não era qualquer pessoa. Tiago, em uma reunião, ele foi decidido como o primeiro bispo, como o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Ele foi incumbido de uma responsabilidade. Ele foi incumbido de levar a mensagem de Deus e ordenar o primeiro corpo, o qual estava se formando, se institucionalizando naqueles dias. Então Tiago, ele tinha um momento difícil, que era em meio aos crentes judeus, levar a mensagem do cristianismo genuíno, levar uma mensagem que não era mais a lei, mas que era a graça, levar uma mensagem que a vida não era fácil, mas que a vida ia ser difícil, que a vida ia ser de batalhas, mas o Senhor Jesus estaria com eles. Tiago, ele tinha a missão de avisar que o Evangelho, ele não era simplesmente mais uma crença, mas ele era a verdade, ele era o motivo deles estarem ali, e eles eram o motivo deles almejarem o céu. Como foi cantado aqui nesta noite, o arrebatamento, ele é uma realidade. Querendo você ou não, o arrebatamento vai acontecer, e se você não crer, se você não estiver preparado, você vai ficar. E a igreja de Cristo, que é lavada e remida pelo Cordeiro, ela vai subir. Glória a Deus. Mas nem todos que estamos aqui esta noite iremos subir, porque a mensagem qual é pregada não são todos dentro de nossos tempos que reconhecem verdadeiramente a Cristo como Salvador. É uma minoria, mas essa minoria é que mantém a igreja de pé. Glória a Deus. A presença de Deus desce, é que faz ainda a diferença nos dias atuais. E como foi cantado aqui essa noite, o Senhor nos manda dizer: desperta tu que dormes, porque o noivo está voltando. Glória a Deus, santo é teu nome, Jesus. E quando nós chegamos a este tema, nós vamos entender que quando o Tiago ele vai escrever este versículo, esse versículo ele é o mais conhecido provavelmente do livro de Tiago, simplesmente porque esse versículo está falando da trajetória da vida do crente. Quando ele está escrevendo bem-aventurado, ele está escrevendo o início, ele está escrevendo feliz, alegre, abençoado, aquele que ouviu falar de Deus, abençoado aquele que conhece o Evangelho, abençoado aquele o qual a sua boca proclamou que não há Senhor, que não há outro Deus, que não há outro Salvador além de Jesus, que morreu na
cruz por mim e por você. Aqui ele deixa bem claro: bem-aventurado no grego seria Macaros, que é a mesma palavra que Jesus usa a todo momento no Sermão da Montanha. A todo momento que Jesus vai falar de uma qualidade de um cristão, de um servo de Deus, Jesus está falando bem-aventurado. Simplesmente o diabo está trazendo à memória implicitamente esse sermão. Que ele está falando é: abençoado, feliz é aquele que ouve a palavra de Cristo. Abençoado não é aquele que tem bênçãos materiais, não é aquele que tem um carro novo, uma casa nova, não. Abençoado é aquele que tem Jesus na sua vida. Abençoado é aquele que é humilde, aquele humilde nesse exemplo, na palavra de Jesus. É aquele que não se contenta com o seu estado diante de Deus, mas a todo momento ele quer mais, que tem um espírito quebrantado, aquele que chora diante da presença de Deus, pois esses são os servos de Deus. Não adianta você falar que é cristão, não adianta você falar que é servo de Deus, levantar uma bandeira de uma religião, de uma denominação, e muito menos a do cristianismo, se você não tiver nem sequer os frutos do Espírito. Glória. O cristão, ele não é denominado a partir dos dons que ele recebe, não. O cristão é denominado a partir dos frutos que ele dá, a partir do Glória a Deus. É quando você está passando por momentos difíceis, mas mesmo assim você se mantém a mesma pessoa. Sabe o que é isso? Isso não é dom, não é unção, é caráter de quem já foi transformado por Cristo. É caráter daquele que já não vive mais a mesma vida lá de antes, daquele que, conforme Paulo fala, que veio um homem que ficou para trás, e a partir de agora ele quer viver a vida com Cristo, para Cristo. Já não vivo mais eu a vida que antes vivia na carne, mas agora vivo com Cristo e para Cristo. Como eu e você temos vivido, nós uma geração, um povo, uma igreja que facilmente queremos protestar, queremos levantar uma bandeira falando de Jesus, falando de Deus, mas qual será que tem sido o nosso testemunho? Qual será que tem sido os nossos frutos? Como as pessoas têm nos conhecido lá fora? Não é como te conhecem aqui no culto de domingo, não é como você vem para cá vestido, não é como você se porta diante da presença de outras pessoas, mas é lá no seu particular, em momentos inesperados, como você. Glória a Deus. Porque aquele que tem o caráter de Cristo, aquele que aceitou a Jesus e a todo dia é transformado por este Cristo, ele não quer viver da mesma forma, ele não quer falar as mesmas coisas, ele não quer vestir as mesmas coisas, ele não quer ter as mesmas amizades que o façam pecar, ele não quer viver da mesma forma, mas ele quer mostrar que é algo diferente nele, ele quer mostrar que a presença de Deus está na vida dele, e não é qualquer coisa que vai apagar o brilho dessa presença. Glória a Deus. Santo é teu nome. Nada pode tirar o brilho da presença de Deus da sua vida. Nada pode ofuscar a marca do sangue do Cordeiro na sua vida. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus da glória. Quando Tiago está escrevendo, Santo, santo. ele fala justamente isso. Porque como está no versículo, bem-aventurado o homem que suporta a provação, suporta com perseverança a provação no original. Perseverança, provação no original, seria o termo prokirasmo no grego. E ele não significa simplesmente ser provado, é muito mais que isso. É ser testado a ponto de medir a qualidade de algo. Quando a Bíblia usa isso, e como inúmeras passagens dessa época usam isso,
eles geralmente estão tratando do ouro, da prata, das joias preciosas, que precisam ser limpas, que precisam ser polidas, para as pessoas verem o seu valor. Simplesmente quando Tiago ele está falando isso, Tiago está dizendo: ei, vocês precisam ser polidos, vocês precisam ser mandados. Provação não é algo para te destruir, provação é algo para te fortalecer, é algo para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Para nós, Assembleia de Deus, às vezes é muito comum trocarmos provação por tentação. É necessário nós diferenciar uma coisa da outra. Provação é quando Deus nos submete a algo. Tentação é quando uma fraqueza nossa, a partir da nossa carne, nós queremos algo. Quando Tiago está escrevendo essa passagem, ele não fala da fraqueza humana, mas ele fala da presença de Deus na vida do homem, que chega a certos momentos que o Senhor permite situações que às vezes nós não vamos entender de imediato, ou às vezes nós nem sequer vamos entender ao longo de nossas vidas. Mas eu tenho uma certeza que tal fato foi para que simplesmente alguém, pessoas, olhassem para a tua vida e falarem: é Deus na vida dele, é Deus que faz, é Deus que cura, é Deus que transforma. Porque se não fosse Deus, ele não ficaria de pé. Glória a Deus. Em Salmos 11, verso 5, diz: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a que ama a injustiça, a sua alma odeia. Simplesmente quando o salmista está escrevendo isso, eu já começo a entender que o Senhor ele só corrige, o Senhor só prova, o Senhor só trata daqueles com quem ele ama, com quem ele quer a presença dele, com quem que ele não quer que os seus passos se desviem. Tem momentos que nós pensamos tantas coisas, tem momentos que nós sentimos vontade de fazermos tantas coisas, às vezes saímos do caminho de Deus, às vezes falamos que não vale a pena ser fiéis. Aí às vezes o Senhor nos prova e nos lembra: ei, vale a pena ser fiel, vale a pena estar na minha presença, vale a pena rejeitar as coisas do mundo, vale a pena ser diferente. Vale a pena não ser mais um que se conforma com as coisas da sociedade, mas um que não se conforma com o mundo, mas ele quer transformar, ele quer mudar a realidade que ele vive, não pela sua força, mas pela presença do Espírito Santo que está na vida dele. Ei, você tem a presença de Deus, você tem a presença do Espírito Santo, você não pode aceitar o pecado, você não pode aceitar o erro, ou a santidade, a luz não se mistura com as trevas. A todo momento de nossas vidas, nós temos que tomar uma posição clara: ou somos servos ou não, ou estamos aqui para adorar, ou estamos aqui para simplesmente murmurar na primeira oportunidade que parece. Jó foi provado por Deus. Deus submeteu a Jó a uma provação, simplesmente para mostrar que Jó era um adorador fiel. Deus permitiu que os bens de Jó fossem tomados, Deus permitiu que tudo que Jó tinha fosse levado, mas o coração de Jó ainda continuou o mesmo. O coração de Jó não se desanimou, mas ele estava falando: ei, antes eu conhecia o Senhor só por ouvir falar, mas agora eu conheço a Deus por ouvir. Provação não é algo para que quer te acabar, não. Provação é algo para construir intimidade sua com Deus. É simplesmente algo para você querer parar de
jejuarmos. Nós queremos que Deus levante profetas. Nós queremos que Deus levante pessoas que nos tragam a revelação da nossa vida, que nos deem qual decisão nós devemos tomar. Evangelho não é isso. Evangelho é você se prostrar diante da presença de Deus e falar: Senhor, eu quero viver conforme se o Senhor vivesse nos dias atuais. Eu quero seguir os passos de Jesus. Eu quero seguir a mesma caminhada dele, do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Mestre, daquele que deu a vida por mim. E às vezes é a aprovação que nos faz lembrar dessa essência. Às vezes é a aprovação que nos faz tirar tempo para nós lembrarmos de adorar ao nome de Deus. Havia 3 jovens na Babilônia. Esses 3 jovens foram criados um decreto em cima que quem não se prostrasse diante de uma estátua deveria ser lançado na fornalha de fogo. Aqueles 3 jovens estavam sendo provados. Mas o interessante é que ninguém estava entendendo nada. Aqueles jovens iam ser mortos. Ninguém entendia nada. Mas porque aqueles jovens foram para a fornalha, o rei levantou a mão e assumiu que não havia outro Deus além do Deus daqueles jovens. Glória a Deus. Às vezes as pessoas olham para a sua vida, continuam observando, e no momento que Deus te prova e você permanece de pé, elas levantam as mãos e falam: eu sei que Deus é fiel. Glória a Deus. O teu testemunho ainda salva a vida. A maneira que você anda, a maneira que você fala, os seus santos ainda conseguem mexer no coração das pessoas. Mas isso é só de quem tem a presença de Deus. Porque naquele que não quer, ele já está de qualquer forma. O pensamento está de qualquer forma. O coração está de qualquer forma. Mas aquele que é provado, é interessante que em Salmo 66, 10 ao 12 diz: pois tu, ó Deus, nos provastes, tu afligistes, como se afina a prata, tu nos puseste na rede e afligiste os nossos lombos, mas nos trouxestes a um lugar espaçoso, onde todos puderam nos ver. Tem momento que nós somos provados, tem momentos que as lutas vêm, as dificuldades vêm, as tempestades vêm, mas a presença de Deus está conosco. Glória a Deus. Ele não nos deixa sozinho. Você não vai estar só, independente do momento mais difícil da sua vida. Deus está com você. Deus, ele não abre mão de estar do seu lado. Deus não abre mão de acordar, de levantar, de ir para o trabalho, de voltar junto com você. Não abre. 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois corpos e sois templo e morada do Espírito de Deus. Ei, eu e você temos algo que o dinheiro não pode comprar. Eu e você temos algo que os bens materiais não podem se comparar. A presença de Deus está em nossas vidas. O Senhor Todo-Poderoso, Onipotente, Criador dos céus e da terra, soberano, exaltado, aquele que os querubins clamam, dizendo: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Aquele que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Aleluia. É esse mesmo Deus que se faz presente na minha Glória a e Deus. na tua vida. Não é um anjo com uma espada de fogo. Não é um anjo que vai te dar a sua vitória que está presente a todo momento, não. Quem está presente na tua vida é aquele que nos criou, é aquele que nos formou, é aquele que nos salva.
presença de Deus. E não há como uma fonte doce jorrar água salgada. E não há como a presença de Deus habitar na sua vida e você falar coisas horríveis, fazer coisas horríveis. Não há como. Não há como nós chegarmos aqui num dia de domingo e sairmos para casa e continuarmos a viver de aparência. O Senhor nos chama. O Senhor nos coloca em momentos de prova para realmente testar a nossa fé. Para saber se nós cremos ou não. Para saber se nós confiamos que Ele faz ou não. Podemos até morrer, mas nós vamos ter uma certeza que quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar e encontraremos com Ele em corpo de glória. Paulo, ele dá um clamor dizendo que ele vive com Cristo e morrer para ele é lucro. Sabe por quê? Paulo andava aqui, Paulo comprava aqui, Paulo ele conversava aqui, mas o teu coração, mas a sua alma estava clamando: Maranata, 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 ora venha Senhor Jesus. Paulo estava aqui de passagem, como Pedro diz: sois forasteiros, sois estrangeiros, o lugar não é aqui, a morada da igreja não é aqui. Nós não fomos feitos para esse lugar, nós fomos feitos para habitar as mansões celestiais. Aleluia. Paulo ele clama dizendo que não são as provações, não é as aflições, não nada dessa terra pode separar ele da glória vindoura. Ou em outra tradução que fala que nada pode se comparar à glória que está por vir. Tudo que acontece na nossa vida tem sim um motivo, tem sim um objetivo. A tua vida aqui não foi por mero acaso, não foi por coincidência, mas foi porque Deus quer falar contigo e Ele quer te dizer que a vida eterna é uma realidade. O céu existe, o inferno também. E a volta de Jesus está a qualquer momento vai acontecer. Ela tem que ser uma realidade de todo cristão. Mas simplesmente nós vamos deixar o brilho dessa glória de Deus apagar-se por causa das provações? Ou será que nós vamos entender o que está escrito na palavra de Deus, a qual diz: na qual exultais, ainda que agora por pouco tempo, sendo necessário que estejais contidos por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, perece, embora provado pelo fogo, refunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus. A minha e a tua prova, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, todas elas, o nosso levantar, o nosso deitar, eles têm de ser para glorificar ao nome de Deus. Eles têm de ser para exaltar a Deus. Não é ser fanático, não, é ser realista, é estar com base nesse Evangelho de Cristo, o qual fala que é para nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Provações são certas, provações são claras em nossas vidas, mas o Senhor nos dá força para continuar, o Senhor nos dá força cada dia para prosseguir. É interessante que quando nós olhamos o versículo no original, o apóstolo Tiago, ele usa perseverar, aprovação, perseverar, continuar a todo momento. No grego original seria dogmos, que é suportar, que é não se importar com as coisas, mas continuar seguindo a um objetivo maior. Interessante que nesse mesmo
continuamente faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque ele está mostrando que Daniel era um servo, que Daniel era um adorador, que ele não vivia um dia e o outro ele estava lá embaixo. Um dia ele se santificava e o outro ele pecava. Mas ele fala que Daniel a todo dia ele está buscando a presença de Deus. Na nossa vida como cristão, não adianta nós estarmos uma hora orando e outra hora xingando. Não adianta nós estarmos aqui falando algo e estarmos cobiçando coisas do próximo. Não adianta você estar aqui dobrado os seus joelhos e daqui a pouco falar mal do seu irmão. Não adianta você chegar e colocar a culpa de coisas que nós deixamos falhas, colocar na culpa do irmão que dirige, do pastor que coordena. Não adianta tentar passar as culpas, não. Ei, não adianta querer justificar os seus erros com os erros dos outros. Não adianta querer apontar o erro do irmão, sendo que a sua vida está em pecado. Não adianta querer passar como santo, como crente que é quadrado, sendo que você lá fora é totalmente diferente. Não adianta falar de Cristo se nós não vivemos este Cristo. Glória a Deus. Não adianta nós falarmos dos céus se nós nem sequer acreditamos que o céu existe. Não adianta falar de evangelho se eu e você não praticamos ele. É interessante que o evangelho nos exige tudo, completamente tudo. Quando Jesus ele fala: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, ele simplesmente dá um resumo como a nossa vida deve ser. E quando nós vamos entender, nós entendemos que para que nós possamos perseverar, a televisão, a novela, as redes sociais, a fofoca, a conversa alheia, o pecado, ele não pode ser maior que Deus. Nós entendemos que a vaidade, o capricho conosco excessivo, às vezes toma conta do primeiro lugar. Às vezes você fala: ei, não vou à igreja, eu tenho que fazer tantas outras coisas, mas o melhor lugar que você pode estar é aqui diante Glória de a Deus. Deus. O melhor lugar que você pode estar é aqui nos seus braços e glorificando a este Deus. A melhor vida que você pode viver é uma vida em santidade, uma vida separada, uma vida em perseverança. Mateus 10:22: e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é aquele que levantou as suas mãos aqui na frente e falou que aceita Jesus, mas é aquele que entende que a salvação é algo cotidiano, é todo dia você ser renovado, é todo dia você ser santificado, é todo dia você falar que você precisa mais de Deus, é todo dia você se achar mais pecador e mais falho. É todo dia nós nos exclamarmos e pedimos a Deus perdão pelo nosso erro. Porque Paulo entende isso. E quando ele vai chegando mais próximo à glória de Deus, quando ele vai tendo mais intimidade com Deus, ele vai e diz: pois eu sou o maior dos pecadores. Sabe por quê? Se você se acha que você não tem pecado, é que você não está próximo bastante do nosso Deus, para ver quanto nós somos pequenos, quanto nós somos minúsculos, e quanto Ele é glorioso, quanto Ele é soberano, e quanto Ele deve ser exaltado. Perseverar até o fim é levar uma ideologia na sua vida, é
glorificando o nome de Deus. É aparecer um atribulado para falar mal, para querer criticar a obra de Deus. Você não dá ouvidos. E você chamar ele para orar com você. É chegar uma pessoa necessitada e você falar de Jesus para ela. É uma pessoa no seu círculo social e você pregar Jesus para ela. Às vezes não falando, somente vivendo. Hoje muitas das vezes nós vemos cristãos escondendo a bandeira, querendo mostrar que não é crente, querendo mostrar que tudo é normal. Ei, tudo não é normal. O pecado ainda existe. A igreja ainda é separada, ela ainda deve ser santa, ela ainda deve ser purificada, porque a promessa não é para aqueles que se conformaram, mas é para aqueles que se mantêm firmes, é para aqueles que olham para o alvo e seguem até o fim. Dói, às vezes somos feridos, mas o motivo da nossa caminhada ainda é maior e não nos deixa parar. Eu não sei que palavra você recebeu, eu não sei o que tentou te desanimar, mas a promessa sobre as nossas vidas, ela é maior do que todas estas coisas. A promessa que o noivo vai voltar e vai buscar a sua igreja. E a última parte do versículo, o qual diz: e aquele que for aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor tem prometido aos que o amam. Quando o apóstolo está escrevendo isso aqui, ele deixa bem claro que não são todos que recebem uma promessa, não são todos que ouvem falar desse Cristo que vão chegar até o fim. Porque tem pessoas que vão desanimar no meio do caminho, vão. Porque como Paulo disse, o corredor de uma maratona, no início ele se sente bem. Ele começou, ele está com gás e ele dá o seu máximo. Por isso fala-se tanto do primeiro amor. Mas conforme vai chegando no meio, melhor falar do final antes. Quando o corredor ele vence tudo, se aproxima do final, ele não vai desistir. As pernas podem estar bambas, as pernas podem estar sem forças, mas ele está vendo o seu alvo e ele não desiste. Mas agora, quando o corredor está no meio, que ele não tem o gás do início e não vê o alvo, ele começa a se perguntar por que ele está correndo. Ele se pergunta se a coroa realmente vai valer a pena. E às vezes nós nos encontramos nessa fase da nossa vida de cristão. Às vezes nós já vivemos tanto tempo, às vezes já passamos por tantas coisas, que chegamos ao momento que nós nos perguntamos: ei, será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena renunciar a tantas coisas? E aí que o Senhor nos lembra que aqueles que perseverarem terão a coroa da vida. Glória a Deus. A coroa da vida é aquilo que está prometido para os salvos. É o céu, o qual João ele chega a relatar um pouco, o qual, quando ele vê o Cristo, ele se abaixa e ele somente olha para os seus pés. E ele fala: e são como latões reluzentes, e os seus olhos como chamas de fogo. Esse é o nosso Cristo, esse é aquele qual está nos esperando. É o mesmo o qual foi morto, o mesmo com uma lança perfurou o seu peito e jorrou sangue. É o mesmo qual cuspiram nele, o qual falaram blasfêmias, o mesmo que se entregou naquela
consumando, estava simplesmente sendo mais um, mas aos olhos daquele que é cristão, daquele que é salvo, estava consumando, estava rasgando o véu, estava abrindo as portas para que nós pudéssemos habitar a nossa eternidade com Deus. Ele estava falando que tem jeito para a sua vida, que Ele não desiste com você, que as circunstâncias do dia a dia não podem e não vão te parar, que o brilho da tua vida, que a marca do sangue de Jesus, Ele é maior do que todas as nossas tribulações. Não podemos desistir, não podemos parar, não podemos olhar para trás, porque o nosso alvo, o nosso objetivo é muito maior do que nós. Nós não estamos levando a bandeira de um partido político, nós estamos levando a bandeira do Salvador da humanidade. Nós estamos levando a bandeira daquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, do Cordeiro imaculado, do Cordeiro sem pecado, sem Glória a manchas, Deus. mas que também é o leão da tribo de Judá, aquele o qual foi humilhado pelos nossos pecados, aquele que foi subjugado, aquele que as nossas dores, que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, estavam sobre ele. Lá no Calvário, ele tinha que tomar todo o cálice da ira de Deus, que era a ira que estava destinada a nós, pecadores. Ali Jesus não estava nos tomando da mão do diabo, Jesus estava nos tomando da mão da justiça de Deus. Jesus estava se pondo na frente do cálice, estava se pondo na frente de nós, e estava falando: Pai, eu vou me entregar e eles vão ser justificados por mim. Não são pelas obras, não é por carteirinha, não é por função, não é por tempo, mas é pela fé em mim. Não é por quando você faz ou se acha, mas é pela obra redentora que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 23 e 24, se não me engano. Talvez seja isso, não venha agora. Mas a palavra de Deus diz: todos pois pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça em que há na redenção em Cristo Jesus. Nós não temos jeito, nós somos pecadores, eu e você merecemos ser condenados, mas se alguém há 2000 anos atrás se entregou por nós, deu a sua vida, e hoje esse evangelho muitas das vezes tem sido esquecido, mediante as coisas do dia a dia, mediante as provações, as lutas. Aqui está escrito claramente: para aqueles que perseverarem, para aqueles que levarem esse evangelho até o fim, eles receberão a vida eterna. Como está a nossa vida diante de Deus? Como nós estamos nos portando diante de Deus? Será que nós estamos sendo conformados com esse mundo? Será que vir à igreja, será que o pecado tem sido só mais uma coisa na sua vida? Ou será que nós realmente temos separado os nossos dias para adorar e servir ao nome de Jesus? Às vezes nós nos esquecemos de quão importante esse evangelho é, de quão importante essa mensagem é. Ei, não deixe as provas, não deixe as lutas te tirarem a beleza deste evangelho. Não deixe o cotidiano te enganar, te trazer uma mensagem que o evangelho se tornou comum. Evangelho não é comum,
conhecido esse Evangelho. Nós temos que ter algo diferente em nossas vidas. Nós temos que mostrar a marca de Jesus em nós. Eu penso, pastor, eu peço a igreja para pôr-se sobre os pés. E nessa hora, nós queremos estar orando por você. Que às vezes a prova, a luta, a dificuldade já tomou o brilho da sua vida com Cristo. E nessa hora eu quero te chamar que nós vamos estar aqui orando, intercedendo pela sua vida, para que as coisas do dia a dia não possam tirar a sua salvação. Para que eu e você não possamos acostumar com esse mundo, mas a cada dia querer mudar ele. Quero chamar o meu pai para ele estar fazendo a sua oração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém aqui que